Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Leremos dos versículos 44 a 48. As crianças vão responder a pergunta: quem é o Espírito Santo? E nós iremos ler Atos 10, de 44 a 48, o texto que diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pai bendito, mais uma vez estamos diante da tua bendita palavra. E reverentemente, com toda a reverência, com todo o temor, respeito e zelo, ó Deus, que temos por ela, por ti mesmo que nos instrui a lê-la, suplicamos que fale conosco, ó Pai, que o teu Filho não seja empecilho para que a tua igreja seja abençoada. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos sempre. Amém. Chegamos então ao final do capítulo de número 10. Atos 10, que dá início a um grande momento na vida da igreja como um todo. Nós encontramos, na semana passada, algumas referências muito importantes para refletirmos a partir do verso de número 30 até o 43. E aprendemos bastante com o que Pedro apresenta para nós. Mas antes de entrar propriamente no texto, gostaria de relembrar aquela nossa reflexão da semana passada, onde nós vimos algo muito interessante que acontece com o ser humano, que é a polarização. A gente costuma fazer isso, né? Como nós vimos na semana passada, a gente costuma ir uns para a direita, outros para a esquerda, não é? Outros que defendem determinada posição política, outros que torcem para um determinado time, o time A, o time B, outros que preferem um tipo de pessoa, outros que preferem outro tipo de pessoa. Nós nos dividimos assim. O tempo inteiro a gente está fazendo isso, não é? Nos dividindo. A gente faz isso de forma tão natural que até em bairros a gente faz isso, né? Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, o Nordeste do nosso país, meu amado e querido Nordeste, o Sul do país, o Nordeste, o Noroeste, enfim, nós nos dividimos assim. E é interessante pensar nisso, como a gente refletiu semana passada, que isso chega até a igreja. A gente percebe na Escritura, em um dado momento, em que a igreja está discutindo quem era que estava com Paulo, quem era que estava com Apolo, quem era que estava com Pedro, quem era que estava até aqueles que se achavam mais espirituais e diziam que eram de Cristo, porque Cristo é o Cristo, não é? Então o ser humano gosta de fazer esse tipo de coisa. Nós, até mesmo em família, né, a gente vê essas divisões muitas vezes. E a gente se esquece de que nós não fomos feitos para nos dividirmos, para não estarmos em extremos. Fomos feitos para caminharmos
em comunhão. Mas como que nós devemos enxergar essas divisões, essas separações, se Deus determina que nós anunciemos o Evangelho a todos? Como que nós, que fomos alvo do maior exemplo de amor de todos os tempos, podemos nos dividir, nos separar em facções, em grupos? A bem da verdade, precisamos refletir sobre aquilo que é periférico e aquilo que... periférico que eu me refiro são opiniões mais básicas, que nós concordamos ou discordamos. Mas focar naquilo que a Escritura de fato apresenta como sendo basilar, como sendo estrutural para a fé cristã. Nós, por exemplo, cremos em um único Deus, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Escritura apresenta a nós. Nós cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, pois sem Ele não há condições de sermos salvos. Nós cremos no Espírito Santo, aquele que vem para nos santificar, para nos auxiliar nos momentos em que precisamos e fazer com que a nossa jornada de santificação seja uma jornada coerente, focada no nosso Senhor. Mas como que nós devemos nos portar? Enquanto servos de Deus, nós acreditamos firmemente que a união, a comunhão do povo de Deus, efetivamente, deve ser exercitada, expressada, incentivada, ensinada. E aqui está um exemplo maior de comunhão. Fazer isso em memória de mim, a mesa do Senhor, que apresenta o símbolo do pão, e o símbolo do pão, a carne, e o símbolo do vinho, o sangue. E esta mesa, símbolo de comunhão entre nós e Deus, mediada por Cristo Jesus. E nós caminhamos nessa direção, aprendendo a importância da comunhão, daquela comunhão que tem as suas marcas, suas características. E chegamos aí, partimos na semana passada do versículo 30, quando Cornélio responde a Pedro o que estava acontecendo com ele e por que Pedro tinha que ir visitá-lo. Para você lembrar, nós paramos no versículo 43, não é? Onde Pedro está aqui apresentando o finalzinho, que seria o finalzinho do sermão que ele pregou para aqueles irmãos. Vamos relembrar? Não perca de vista. O que está acontecendo aqui? Pedro está em Jope e o centurião Cornélio está em Cesareia. Pedro tem um contato, uma visão, em que Deus diz para ele que ele deveria matar e comer daquela visão, animais que, segundo o judaísmo, seriam impuros. Alguns quilômetros mais para frente, nós temos Cornélio, que recebe uma visita de um anjo, que fala para ele, que revela a ele que ele deveria chamar Pedro. E rapidamente Cornélio manda uma comitiva para Jope. Chegando lá, Pedro tinha acabado de ter aquela visão, os homens batem na porta, Pedro diz para eles, a quem vocês procuram? Eles dizem, procuramos Pedro, que está hospedado aqui nessa casa. E Pedro diz, sou eu. E o Espírito Santo fala ao coração de Pedro e diz, esses homens estão procurando você, vá com eles. O contexto social, político e religioso, lembram? Soldados romanos procurando Pedro, que pregava o evangelho, que já havia sido dito para ele não fazer isso, senão ele seria perseguido e morto. Ele sai dali com aqueles soldados e vai para a casa do maioral do exército. Contexto político, porque era a força, era o braço armado daquela região ali, os soldados romanos. Tendo feito isso, Pedro indo com ele, chegando lá, começa esse diálogo aqui. Respondeu o verso 30. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que apresentou-se diante de mim
um varão de vestes resplandecentes. E ele conta novamente a história do encontro dele com o anjo. Pedro olha para ele e diz, verso 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E a partir daí, nós encontramos do verso 36 até o verso de número 43, o belíssimo sermão de Pedro. Pedro vai pregar o evangelho para Cornélio, que havia mandado buscar ele, para os soldados de Cornélio, para os seus familiares e, com certeza, amigos, e também uma comitiva que havia saído com Pedro. Pedro sai com mais 6 irmãos na fé. Então, imagine o seguinte, Pedro está ali diante daquele povo, o povo todo sentadinho, como vocês estão aqui, né? Vamos imaginar assim, e Pedro começa a pregar. E nós vimos na semana passada, o sermão de Pedro, que ele traz em primeiro lugar, as boas novas do Evangelho chega a todos. Nós vimos isso, verso 37. O que seria um título que nós poderíamos dar, tá bom? Pedro não deu título. Título é coisa nossa. Mas Pedro faz isso no verso 36. Palavras de paz de Jesus aos filhos redimidos. Então ele vai apresentar no primeiro momento, verso 38, a unção e as obras de Jesus Cristo, quem é Jesus e o que ele fez. Pois a notícia da unção e as obras de Jesus se espalham por toda aquela região. Além disso, eles sabem quem é Jesus de Nazaré, o que tinha o poder do Espírito. Jesus não era qualquer profeta, Jesus não era qualquer um. Jesus é o Filho de Deus, mas que agora está andando no meio do povo. E ele era completamente diferente de todos aqueles demais. Depois, no verso 39, ele apresenta a morte de Jesus Cristo. O servo anuncia a morte de seu mestre. O servo anuncia a ressurreição de seu Senhor. No verso 39, ele não somente diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que ele também ressuscitou no terceiro dia. Acompanhe visualmente o verso de número 40, que traz para nós a ressurreição e os aparecimentos de Cristo. E encontramos aqui testemunhas vivas que comprovam a sua ressurreição. Jesus não somente ressuscitou, como apareceu aos 12, apareceu aproximadamente para 500 pessoas. Então tinham ali testemunhas de que ele havia ressuscitado. O burburinho, a conversa, lembra? Contexto político, social e religioso. Ali é que, pronto, acabamos, matamos mais alguém que está aí causando, né? Então, vai morrer por aqui. Um deles, inclusive, da liderança diz o seguinte, irmãos, se esse não é ninguém, a gente vai acabar fazendo algumas coisas aqui, então vamos resolver toda essa situação e não vai dar em nada, como já aconteceu com muitos desses profetas que ficam por aí, trazendo profetadas. Mas se esse homem for de Deus, isso vai perdurar, sem saber ele que estava profetizando efetivamente. E Jesus Cristo não somente perdurou, como está vivo até hoje. E ele morre na cruz, ressuscita, e muitas pessoas veem. E alguns dizendo, não, os apóstolos dele devem ter tirado o corpo escondido para que a gente não veja. Mas muitas pessoas veem vivo. Algumas pessoas sentados comem com ele. Outras tocam em seu corpo ferido da lança. Jesus está vivo. No verso 41 e 42, as testemunhas trazem uma resposta obediente à vocação. Essas testemunhas agora, vendo aquele milagre, passam a proclamar a salvação em Cristo Jesus. E a conclusão que Pedro apresenta, todos os que creem recebem remissão dos seus pecados. Verso de número 43. Preste bastante atenção.
verso 43. Dele, todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. E Pedro aplica essas verdades com 3 aspectos simples, básicos, deixando para nós: creia em Jesus, o Cristo. Tenha seus pecados perdoados. Seja batizado. Aqui nós temos os elementos da transformação daqueles que servem ao Senhor efetivamente. Aqui nós temos a promessa de que se cremos em Jesus, somos transformados. Creia em Jesus. E não somente transformados, mas os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Os nossos pecados não mais são levados em conta diante de Deus, porque todos eles foram pagos na cruz do Calvário. E Cristo recebe todo o nosso pecado, trazendo o perdão para a vida eterna. Sermão belíssimo de Pedro. Sermão que trouxe vida, trouxe transformação, trouxe salvação. Pedro é conhecido por pregar a multidões e multidões se convertendo. Lembra Atos capítulo 2? Pedro faz a mesma coisa que ele fez aqui, nós iremos ver mais à frente, mas perceba, Pedro prega para aquela multidão ali alvoroçada por um certo milagre acontecendo, e o resultado, muitas pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem, e o evangelho avança, e o evangelho é pregado, e a igreja começa a ser perseguida, e esses servos começam a avançar, e por onde eles vão pregando o evangelho, cumprindo assim aquilo que o mesmo Cristo havia dito, como aprendemos em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder para serdes minhas testemunhas, e essas testemunhas avançam. Mas enquanto Pedro estava aqui na aplicação, vamos dizer assim, enquanto Pedro estava terminando o seu sermão, acontece o verso 44. Olhe lá o texto. Use a sua Bíblia. Vamos lá, abra o texto e olhe para o texto. E diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caía o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Queridos, como recebemos o Espírito Santo? Crianças, a primeira dica para vocês responderem. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é dado mediante a pregação da palavra. Observe aí. Olha o contexto. O que está acontecendo aqui? Eles estavam num lugar reunidos, num monte, eles estavam num culto, o que eles estavam fazendo? Estavam sentadinhos, ouvindo a pregação da palavra. O contexto não é culto, a gente sabe disso. Sobretudo o culto dos judeus convertidos tinham toda uma estrutura, alguns resquícios ainda do judaísmo antigo, certo? E jamais seria celebrado dessa forma, numa casa, e pior ainda, na casa de um gentio. E aqui está a marca que a gente precisa relembrar. Esse anúncio do evangelho, tanto da visão de Pedro, quanto da visão de Cornélio, traz aquela grande verdade que a gente já vem repetindo algumas vezes aqui. A verdade de que o evangelho agora é pregado a todas as pessoas. De todas as tribos, povos e raças. Como a gente canta aqui, todo início de culto. Todas as nações deveriam ouvir o evangelho. E agora, nós temos um gentio, alguém que não é judeu, pedindo para que a pregação venha a ser apresentada a ele e os da sua casa, vamos dizer assim. E o que está acontecendo aqui é exatamente a marca daquilo que havia sido prometido. De que o evangelho deveria ser pregado, que eles deveriam ser testemunhas,
E agora aqui acontece algo que ainda não havia acontecido. Aqui acontece algo que é de se admirar. Aqui acontece algo que vai chamar a atenção de todos, e todos os crentes presentes ali ficam perplexos. Olha o verso 44. Ainda Pedro falava. Esse ainda aqui, queridos, denota que foi instantâneo. A estrutura do texto vai mostrar isso para a gente, sobretudo no texto original, onde Pedro está como se ele fosse interrompido pelo Espírito Santo no finalzinho da pregação, e o que acontece ali? O Espírito Santo cai sobre todos eles. É o que o texto diz. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Perceba, o Espírito Santo não caiu sobre todo mundo, mas o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Queridos, o Espírito Santo é dado mediante a pregação da palavra. E é interessante observar também que Lucas escolhe, o escritor de Atos aí, escolhe uma palavra bem interessante: caiu o Espírito Santo. Esse caiu aqui seria como, é utilizado em outro contexto, como abraçar, sobrevir. É como se eles fossem tomados pelo Espírito Santo, e a partir dali aconteceu um milagre. O principal milagre foi o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Foi o Espírito Santo cair sobre eles. Foi o Espírito Santo tomá-los de uma só vez. Todo mundo? Não. De todos aqueles que ouviam a palavra. Obviamente, a qualificação aqui dos que ouviam a palavra pode dizer que todos os que estavam presentes, sim. Mas é importante a gente entender que Lucas não coloca isso aqui à toa. Ele diz, todos aqueles que ouviam a palavra. Porque a Escritura mesmo ensina. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Por isso é estranho a gente ouvir algumas pessoas dizendo assim, eu conheço um amigo que foi convertido ouvindo uma música. Estranho isso. A Bíblia não fala isso, só existe uma forma de ser convertido, através da palavra. Agora, se essa música estiver, por exemplo, recitando textos bíblicos, podemos abrir aí um parênteses e pensar, talvez, como a gente tem boas músicas que fazem isso. Mas a imensa maioria das músicas hoje, evangélicas, são ruins, e não fazem isso. Outras pessoas vão dizer que eu ouvi certa vez uma pessoa dando testemunho, dizendo que ele foi convertido pelo gato dele, em que ele pediu lá, a religião que ele frequentava lá, o gato dele morreu, e ele fez todos os trabalhos que precisava lá para ver se o bichinho voltava, se o bichinho melhorava, o bichinho morreu. Aí ele disse que desesperado, atravessou a rua, foi na igreja, falou com o pastor lá, quando ele voltou, que o pastor estava orando, quando ele voltou, o gato estava vivo, se converteu pelo gato. Heresia da mais profunda. Se esse homem não ouviu o Evangelho, se esse homem não ouviu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse homem jamais foi convertido. E vamos nos confundindo assim, principalmente com elementos sobrenaturais, não é? Esse é mais um daqueles textos que faz a gente acender assim a luzinha amarela, piscante. Porque a gente vai olhar aqui e dizer assim, porque caiu o Espírito, e o Espírito, uma força assim abrasadora, que rebatou todo mundo, e todo mundo... O texto não diz isso. O texto diz, quase que como suavemente, o Espírito caiu sobre eles. E o que aconteceu aqui? Fogo, raios, cataclismos, estrelas caindo, terremotos. Não foi bem isso que aconteceu. O Espírito caiu sobre eles, sobre todos os que ouviram a palavra.
Daqui, queridos, a gente aprende algumas coisas. O Espírito não é dado por esforço humano. A gente tem visto muito isso. O Espírito não é dado por esforço humano. Crianças, a segunda dica. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Não ache que o Espírito Santo é uma energia pairando em algum lugar. É algo que você sente quando você está ali mais emocionado com a música que tocou, tons menores, que fez você chorar. Isso tudo é bobagem humana. Nós já falamos disso algumas vezes. Você deve se emocionar no serviço a Deus, na adoração ao Senhor. Deve, sabe por quê? Porque aqui você encontra, como nós acabamos de aprender com o presbítero Henrique, no momento da adoração, você adora o seu Senhor. No momento da contrição, você se humilha diante de Deus e diz, Senhor, perdão pelos meus pecados. No momento da oração de gratidão, alguém ora por nós, alguém se levanta no meio da igreja, representando todos nós, ora a Deus e diz, Deus, obrigado por Cristo Jesus, porque perdoou os meus pecados, e agora eu não estou mais no inferno, agora eu não sou mais condenado, agora eu sou vivo. Efésios capítulo 2. Não é isso que o texto vai dizer para nós, que éramos como mortos em nossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida, e vida em abundância. Aí sim você celebra. Aí sim você dá graças a Deus, aí sim você diz obrigado, Pai, porque eu estou a caminho da salvação eterna. Eu estou a caminho de estar mais próximo contigo. Eu estou a caminho de um dia não celebrar essa ceia simbolicamente, mas celebrar diante de ti e glorificar o teu nome, prostrado diante de ti, celebrar a tua glória por toda a eternidade. Aí você chora, porque lembra que o seu pecado, o meu pecado, foi perdoado na cruz de Calvário, não foi por um esforço seu, não foi por você orar muito, não foi por você jejuar. O perdão do pecado foi mediante a morte de alguém, do justo, pelos injustos. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus Cristo foi esse justo que morreu por nós, injustos. Aí você chora, e você celebra, você diz, Deus, obrigado, está doendo esse momento que eu estou vivendo, mas reanima a minha fé. Ó Espírito Santo, me dá força para que eu continue crendo, para que eu não apostate, para que eu não me torne um incrédulo, para que eu não me desvie dos caminhos. Ó Espírito Santo, me fortalece, para que em nome do teu Filho Jesus, eu possa te servir com fidelidade. Queridos irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Por que podemos dizer isso? Porque ele tem sentimentos. Ou a gente não aprende que o Espírito se entristece? Obviamente não os sentimentos da qual nós estamos acostumados. Essa volatilidade, né, essa inconstância humana. Mas é uma forma da Escritura revelar que o próprio Deus, como que o próprio Deus trabalha, como ele funciona. É uma forma da Escritura nos apresentar Deus. É obviamente que em sua integralidade, o Senhor não tem mão, não tem pé, não tem cabeça. O Senhor não tem compleição física como a minha e como a sua. Deus é Espírito. Lembram disso? Deus é um ser inigualável. E da mesma forma, o Espírito. O Espírito Santo, queridos, é dado mediante a pregação da palavra, não é resultado de esforço humano, mas é resultado da graça que nos encontra perdido como mortos, como Paulo escrevendo aos Efésios, como a gente acabou de ver. É resultado do ato salvífico de Cristo da cruz, como acabamos de definir. É dado como sinal de que Deus aceita a todos. Por que a todos? Lembra na promessa que nós deveríamos anunciar em Jerusalém,
na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo, certo? Os confins do mundo começou ali, com os gentios. Nós somos os confins do mundo. Todos nós, que um dia ouvimos a pregação do Evangelho, nos enquadramos nisso no fim do mundo, certo? Então perceba, quando o Evangelho aqui é anunciado para Cornélio, os soldados e toda a sua família, eu vou repetir, queridos, já repeti algumas vezes, vou continuar dizendo, o Evangelho agora deve ser anunciado a todas as pessoas, de todas as tribos, povos e raças. Por isso que Pedro vai dizer um pouco antes aqui, é bem verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem time, Deus não faz essa divisão que a gente faz. Lembra da introdução? Deus não tem essa de direita ou esquerda, Deus não tem essa de norte e sul. Deus tem um povo que Ele mesmo escolheu. Judeus e gentios são iguais perante Deus. Sabe o que nivela todos nós perante o Senhor? O fato de sermos humanos, criaturas do Senhor, que derrama da sua graça aos seus e os conduz à vida eterna. Então, nesse primeiro aspecto, querido, o Espírito Santo é dado mediante a pregação do Evangelho. O segundo aspecto que a gente vai perceber aí, que o Espírito Santo é dado como marca distintiva de fé. Como assim? Olha o verso de número 45. Acompanhem comigo lá. Verso de número 45. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Aqui nós temos um evento muito interessante acontecendo. Verso 45. Eu li o errado. Eu li o 46. É o 45, tá, queridos? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Lembra que eu falei que Pedro saiu com uma comitiva? E essa comitiva estava ali entre aproximadamente 10 pessoas. Pedro, 6 irmãos, né, aí já dá 7, mais aqueles soldados que foram buscar, entre 2 e 3. Então, 10 pessoas, no mínimo, 10 pessoas chegaram na casa de Cornélio. Para você não ficar em dúvidas, dessas 6 pessoas, olhe lá, capítulo 11, verso 12. Só você virar uma página aí, você vai ver. 11 e 12. Pedro está explicando para a igreja o que aconteceu. Olha aí, 11 e 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem, na casa de Cornélio, certo? Então, nós temos aí esses aqui, 45. E os fiéis que eram da circuncisão são esses mesmos irmãos que Pedro apresenta aqui. Estes homens ficaram admirados. Olha o texto aí dizendo, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Essa palavra aqui, queridos, admiraram-se, não é apenas um uau, que coisa incrível. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais o texto, é como se eles ficassem atônitos. É como se eles ficassem em êxtase, olhando para aquilo e não acreditando. Olhando para aquilo e dizendo assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Do que eles estão falando aí? Verso 45. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. O Espírito Santo é dado como marca distintiva, queridos. Isso fica muito claro para nós. Sabe por quê? Nós vamos perceber que o texto deixa claro que o Espírito estava sobre eles, pois eles recebiam o dom do Espírito. O dom do Espírito. A palavra dom aqui, queridos, é no sentido mais genérico possível, vamos dizer assim.
é presente, é algo que não foi merecido, certo? Então, o que eles receberam? É como se eles recebessem um presente do Espírito. No entanto, aqui tem uma conotação um pouco mais profunda. O dom do Espírito é algo que eles não mereciam, percebeu? Daí a nossa primeira afirmação. Perceba o que a gente está construindo. Nós afirmamos lá que o Espírito Santo não é dado por esforço humano. E agora o texto diz que eles receberam o dom do Espírito, um presente. É algo que você ganha sem merecer. Então eles receberam o dom do Espírito. Que dom é esse? Aqui surge a confusão. Porque nós vamos ter, além desse texto, mais para frente em Atos 13, se eu não me engano, uma repetição do que aconteceu em Atos 2. Então nós temos Atos 2, falando sobre a descida do Espírito Santo. Aquele texto bem famoso. Nós temos Atos 10, aqui 45, falando que eles, 45 não, 44, que caiu sobre eles o Espírito Santo. Mais lá à frente, nós vamos encontrar mais uma vez, no contexto que Paulo está pregando em Éfeso, e o Espírito Santo cai sobre os discípulos também. E olha que coisa interessante. Que dom é esse? É fato, irmãos, que nós temos pouquíssimos subsídios para defender que dom é esse. Quem quiser pode falar o que for, pode estudar o quanto for. Nós temos aí milênios de anos de estudo. E a conclusão que nós chegamos é esta, de que há uma referência direta aqui a Atos capítulo 2 e ao terceiro derramamento lá na frente. E o que acontece em Atos capítulo 2? Só para a gente ir direto ao ponto. Festa de Pentecostes. Os discípulos estão ali reunidos, não somente os 12, mas uma grande multidão, partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Bitínia, da Ásia. Tinha gente de todos os lugares ali, no momento da adoração, no momento do serviço. O Espírito Santo é derramado sobre aquele povo e acontecem 2 milagres. O primeiro milagre é o milagre na boca dos apóstolos. O segundo milagre, no ouvido dos ouvintes. Porque os apóstolos estavam pregando. Mas antes disso, tinha um grupinho dizendo assim, ei, esses caras estão bêbados a essa hora do dia, falando desse jeito, falando umas coisas estranhas aí. E Pedro se levanta, mesmo Pedro aqui, e começa a fazer exatamente a mesma coisa que ele fez aqui. Ele começa a pregar a palavra. Eu não sei se você lembra, mas em Atos capítulo 2, Pedro faz um sermão ainda mais extenso, ainda mais robusto, mas com a mesma estrutura, uma pregação cristocêntrica, onde ele apresenta Cristo como alvo, o centro da sua pregação, e apresenta para aquelas pessoas, creiam em Jesus Cristo. No final, eles meio perdidos com tudo aquilo que estava acontecendo, dizem assim, irmãos, o que a gente faz? Arrependam-se dos seus pecados e creiam. E tem uma multidão se convertendo. Mas o que pode passar despercebido, porque a gente tem o Espírito Santo, ali tem terremoto, ali tem línguas como de fogo, e ali a gente pode se perder em todos aqueles elementos, mas a gente se esquece que a imensa maioria do texto é Pedro pregando a palavra. Poucas informações, um sermão extenso, e milhares de pessoas se convertem. A mesma estrutura aqui. Obviamente que não milhares agora, mas todos aqueles que estavam ali presentes. No mínimo 12 pessoas. Vamos supor que Cornélio fosse casado, obviamente, né? 13. Que eles tivessem alguns filhos, vamos colocar 3, né? 16. Mais alguns funcionários, umas 20 pessoas pelo menos. Eu julgo um pouco mais. Mas o texto não revela para nós. A grande questão é, Atos capítulo 2, pregação da palavra, derramação do Espírito, pessoas se convertendo. Milagre na boca dos apóstolos, que não falavam os idiomas, e milagre no ouvido daqueles que ouviam, porque quando eles ouviam, o texto faz questão de dizer, somos partos, medos, elamitas, da Capadócia, da região da Frígia, da Galácia, de vários lugares. Atos capítulo 2, não se engane. Como, pois,
Nós os ouvimos em nossa própria língua. E sabe qual é a palavra ali? Para língua? Glossa. É a mesma palavra que dá origem a glossário no nosso português. O que é um glossário? É onde tem muitos idiomas, onde tem muitas línguas, e ali você vai dissecando cada palavra por palavra. Para ficar melhor, seria uma espécie de dicionário. Não exatamente um dicionário, mas uma espécie de dicionário. Aqui, o que está acontecendo? Pedro pregando, o Espírito Santo vem, sobrevém sobre eles. Qual é o dom que eles recebem aqui? O dom de glossa, o dom de idioma. Veja a importância, queridos, e por que a gente afirma isso? Um dos grandes pensadores do século XIX, chamado Anthony Huckman, ele diz que essa palavra aqui vai nos remeter a esses dois contextos e como isso se conecta a tudo que nós estamos vendo acontecer aqui. Olha só, expansão do Evangelho, muitos povos, muitas nações, só que você tem um grupo de discípulos que não fala todas as línguas, todos os idiomas. Consegue entender a importância disso? O milagre que está acontecendo aqui é como se eu saísse daqui com meu português ruim, chegasse em praça pública lá na Alemanha e todos aqueles me ouvissem pregar a Jesus Cristo na sua língua. Esse foi o milagre. Sabe por quê? Porque invadiu os seus ouvidos, inundou o seu coração, aqueceu a sua alma e transformou completamente as suas vidas. Milagre. Mas a gente gosta de espetáculo. A gente quer ver terremoto, pessoas convertendo, pessoas sendo livres do cárcere do inferno. Mas a gente quer ver coisas brilhando, a gente quer ver alguém flutuando, a gente quer ver essas falsas curas satânicas, demoníacas que a gente presencia constantemente. Mas uma pessoa se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo, a Bíblia diz que acontece alguma coisa no céu. O que acontece no céu? O que acontece no céu, irmãos? Você vê a Bíblia dizendo isso de alguém que era aleijado e passou a andar? É óbvio, queridos. Os milagres têm o seu lugar. Na verdade, os milagres tiveram seu lugar na história e era para marcar como sinal distintivo da presença de Deus. Como é que alguém discute algo do tipo, por que acontecia naquela época e não acontece hoje? É Deus andando no meio do povo. O que você esperava? Demônios tomando as pessoas, túmulos sendo abertos. Ninguém lembra desse texto, que quando Jesus foi morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia, sabe o que aconteceu? Túmulos foram abertos, pessoas que estavam mortas há dias se levantaram e saíram glorificando é por minha conta. Mas o que a gente está vendo ali é a ressurreição. Jesus Cristo tomou para si aquilo que já era dele, que continua pertencendo a ele. E agora venceu o último inimigo a ser chamado a morte. Consegue entender a diferença disso? Mas a gente não celebra isso. A gente gosta de espetáculo. Queridos, sabe o que aconteceu aqui? Que dom era esse? O dom de línguas. Falar em idioma. Sim, nós somos cessacionistas. Ou seja, acreditamos que isso cessou. Porque ele tinha o seu lugar na história. Glorificar o nome de Jesus. Dizer a ele, este é o Messias. Ninguém faz o que ele faz. Os milagres que ele apresenta. É ele. E aí a gente pode cantar. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente.
Amém. A importância de um dom desse naquele contexto de evangelismo era... O que era mais importante? A mensagem do evangelho sendo dita, a comunicação do evangelho alcançando as pessoas, ou muitos milagres, que, por exemplo, a Bíblia está cheia, né? Mas a Bíblia, não é em todos os casos que a Bíblia diz que aqueles que foram curados foram para o céu. O próprio Cristo diz, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Está sendo radical, obviamente, e está deixando muito claro, é melhor você entrar sem um olho no céu, do que você ser lançado no inferno com seus 2 olhos. Queridos, esses milagres e muitos outros tinham o princípio básico, era anunciar, ratificar, marca distintiva de que Deus estava com eles. Verso 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E aqui o terceiro e último aspecto. O Espírito Santo é essencial para o batismo. E há uma relação profunda desse momento aqui com a comunhão entre nós e Deus. Vamos entender um pouco mais. Por que o Espírito Santo é essencial? Pedro diz assim, porventura pode alguém recusar água? É óbvio que não. Do que Pedro está falando aqui? Será que Pedro está dizendo, olha, alguém vai recusar água para a gente, que a gente veio dessa caminhada no deserto, nesse clima, nesse calor terrível? Pedro está falando do que aqui, queridos? Do batismo. Pedro se refere claramente aqui ao batismo. E façamos mais um parêntese aqui. E esse é um dos textos que fica claro que o batismo cristão é um símbolo da água, do lavar regenerador, que aponta para a realidade espiritual do lavar do Espírito Santo. E é apresentado aqui como esse sinal espiritual da limpeza, da lavagem. A água, em sua imensa maioria, no texto bíblico, vai apontar para essa ideia, a purificação. Então, alguns, que até hoje, né, infelizmente, e daqui eu classifico esse como um dos assuntos periféricos, né, que eu falei no início, que alguns brigam pela quantidade de água. Alguns brigam e dizem que, inclusive, é condição sine qua non para ir para o céu. Se você não for emergido, você não vai para o céu. A Bíblia não defende isso. Você nunca... Você pode procurar onde você for, onde você quiser. A Bíblia nunca disse que o batismo salva. A Bíblia diz que o batismo é um símbolo. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Porque se assim não fosse, se alguém que, de repente, no caminho, encontrou alguém, pregou o evangelho para ela converteu-se verdadeiramente, o Espírito Santo tocou em seu coração, ela teve sua vida mudada, ela atravessa a rua, naquele exato momento morre, ela está onde? Não deu tempo de ser batizada, foi para o inferno, tadinho. Ok, vamos supor que eu esteja aqui viajando. Será que existe um único exemplo na Escritura de alguém que foi para o céu e não foi batizado? Porque se tiver um único exemplo, tem uma vírgula aí. E se tem uma vírgula, a gente pode afirmar. Não é condição para ir para o céu. Alguém lembra? Na cruz do Calvário. Um certo bandido que diz para ele, arrependido de fato de seus pecados, e recebe a graça da salvação em Cristo Jesus. Ainda hoje. Podem manipular o texto, como muitos fazem, e eu desafio qualquer um, não é? Para a gente sentar e conversar a respeito disso e me mostrar no texto que ele está dizendo que ele não foi para o céu. Queridos, o Espírito Santo é essencial para o batismo, mas o batismo não é essencial para a salvação. O batismo deve ser praticado como nós praticamos aqui.
É uma marca de uma igreja saudável. Pregação, ministração dos sacramentos, a ceia e o batismo. No entanto, ordinariamente, o que a gente faz? Prega o evangelho, a pessoa se converte, passa a ter uma caminhada com Cristo. A gente vai ensinar, cumprindo a grande comissão, né? Ir de pregar e ensinar, né? Marcos nos mostra assim, mas Mateus também nos diz que ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a gente ensina, depois daquele período de compreensão, a gente pergunta para a pessoa: você entendeu? Você crê em Jesus como único e suficiente Salvador? Sim, eu creio, ok. Então agora você vai ser batizado. E nós jogamos água na cabeça da pessoa, porque nós entendemos que não é a quantidade de água, mas é o símbolo que vale. Se fosse de extrema relevância mergulhar, será que Pedro talvez dissesse assim? Aí, nesse mesmo texto. Porventura, pode alguém recusar mergulhar os irmãos em água? É isso que está sendo dito aí? Não é. Porventura, Pedro disse assim: vamos procurar um rio ou um tanque, o de Betesda, porque acontece algumas coisas lá, né? Meio espirituais. Vamos até lá, Jerusalém. Pedro diz isso, ele apresenta o símbolo. Filipe, com o eunuco, ele diz o quê? Vamos parar porque aqui tem um rio, agora eu vou te mergulhar. Ele diz, o texto diz que ele parou ali, ele foi batizado. Aquele homem que desesperado, após chicotear Paulo durante algumas horas, outro centurião, que convida para ele para ir, após aquele grande milagre, as cadeias ter sido destruídas pelo terremoto, ele olha aquilo, Paulo e o seu companheiro não havia fugido, ele agora arrependido, Paulo ora com ele, prega o evangelho, ele leva ele para a casa dele, chega lá, toda a casa dele observando, como Cornélio fez aqui, ele anuncia o evangelho e a casa dele se converte. A casa dele se converteu, Paulo estava aos cuidados dele, tinha rio ali. Mas eu gostaria de terminar com uma palavra. Lembre-se que eu comecei dizendo que estes assuntos são periféricos. Nós cremos assim, nós ensinamos assim. Mas nós respeitamos quem ensina diferente. Porque a quantidade de água não é importante. Mas sim o símbolo. O mais importante, queridos, era o que estava acontecendo ali, o que nos leva ao último aspecto aí. O Espírito Santo é dado para comunhão. Perceba que a gente tem aqui uma sequência de eventos, o Espírito Santo vindo sobre eles, dando o dom. E agora Pedro diz, olha, batizem eles. Provavelmente a comitiva dos 6 se reúne para batizar aqueles irmãos. E agora nós temos a eles aqui como símbolo de união, uma comunhão simbólica entre os irmãos, uma comunhão de um só povo. Lembra pregar a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, todo mundo reunido. E agora nós temos aquilo que é símbolo de inclusão à família da fé, o batismo. Agora é apresentado aqui o batismo, a água que traz um outro símbolo extremamente importante para eles. Agora nós fazemos parte da comunidade da fé efetivamente. E os eventos graciosos conduziram os irmãos a um desejo de continuarem juntos. E eles dizem para Pedro e para os outros 6, fiquem conosco mais um tempo. Judeus, gentios, reunidos num lugar só, a presença de Deus, gentios se convertendo, milagre acontecendo, muitas pessoas se convertendo, e Deus é glorificado. E a gente só consegue se perder em coisas espetaculares. O texto, a palavra que diz aqui, a partir do 41,
e 4. E aos fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo o nome de Deus. A ideia do verbo aqui, engrandecendo, e os outros que se seguem aqui, é que eles fizeram aquilo durante um tempo. Não foi um negóciozinho assim, rapidinho. Havia um mover ali, havia uma grande celebração, havia alegria, e o que movimentava aquele povo é que eles converteram-se, é que eles foram transformados pelo Espírito, é que eles foram aceitos por Deus novamente, é porque eles creram em Jesus e viram em Jesus como a sua esperança. Toda a sua dor, todo o seu medo, os problemas diários, agora ficaram de lado. Agora a enfermidade não era tão importante, porque eu vou estar no céu. Agora os problemas com a família não eram tão importantes, sim, porque eu vou para o céu. Agora os problemas financeiros não são tão importantes, porque eu vou para o céu. Porque o meu futuro está garantido, não pelo meu esforço, não pelo que eu fiz, não pelo meu ato de fé, mas porque a fé dele foi colocada no meu coração. E o Espírito Santo transformou este coração agora numa nova criatura. Perceba, não estou minimizando a dor de ninguém, mas você entende que traz outra perspectiva de vida, quando você entende que o mundo não se resume aqui aos 70 e poucos, 80 e poucos anos, você entende que a vida é eterna, para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Para aqueles que creem eterna, em louvor e adoração por toda a eternidade, com o Cristo. Para aqueles que não creem, a morte eterna, a separação eterna entre nós e Deus. Concluímos, queridos, reafirmando que Deus determina a direção e o desenvolvimento da sua igreja. Para onde ela vai, exatamente para onde Deus está mandando. Como ela cresce, exatamente do jeito que Deus está mandando. É somente o Senhor que determina para onde a sua igreja está indo. Cabe a nós pregar o Evangelho, para que mais pessoas tenham acesso à salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo é dado como marca distintiva daqueles que creem em Cristo. Pedro pregou Jesus, eles creram, receberam o Espírito e foram batizados. Esse encontro com o Espírito Santo marca o início de uma nova vida em comunidade. Não judeu, não um outro grupo qualquer, não a igreja presbiteriana, não a igreja assembleia, batista ou qualquer outra denominação que seja, mas a igreja invisível, aquela da qual somente o Senhor conhece e nos convida para a celebração, e que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos estarão diante dele para adoração por toda a eternidade. Este é o momento que é dado o start de transformação na vida da pessoa, uma ação do Espírito Santo. Não se esqueça, não existe esse negócio de, eu vou buscar a Deus e eu vou ser convertido. Esquece isso, porque senão a gente teria que rasgar as páginas de Romanos 3, a gente teria que rasgar as páginas de Efésios, não é? E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que o morto faz? Nada, no mínimo apodrece. E como a gente tem visto aí, né, quando a gente estuda, e nem apodrecer é o que ele faz, é a ação do verme sobre a vida dele, é o corpo dele apodrecendo a partir dos efeitos do pecado sobre a vida dele. E disso ninguém escapa. Queridos, aplicando para guardar algumas verdades, Deus não faz acepção de pessoas. É a terceira vez que eu falo isso. Não faça você acepção de pessoas. Se você tem alguém que você ama, ore ao Senhor por essa pessoa.
perdoe. Faça tudo que é sua obrigação para que haja uma reaproximação. Deus não faz acepção de pessoas, não seja você a fazer isso. Não se afaste das pessoas, independente se ela crê ou não. Se ela não crê, se aproxime dela e fale do Evangelho do Reino. Fale da salvação em Cristo Jesus. Se ela crê, há uma responsabilidade de ambos, mas entenda, ali é o amor incondicional. Você deve amar essa pessoa, não porque ela te ama de volta. Não tem essa falsa ideia? Ah, mas ela fez isso, ele fez aquilo. Se Jesus olhasse para nós e dissesse assim para Deus, Senhor, mas eles fizeram isso, onde que a gente estaria hoje? É amor incondicional. Ame e perdoe. Seja obediente e anuncie em todo o tempo a salvação em Cristo Jesus. Acabamos de ver isso no texto. Não seja você empecilho para que o Evangelho avance. Avance pregando o Evangelho. Não qualifique as pessoas. Lembra disso? Terceira vez que eu estou repetindo. Vou falar com esse, com aquele que é mais próximo, aquele que é meu amigo, aquele vizinho que eu não gosto. Não, eu quero que esse vá para o inferno mesmo. Mais uma vez, a balança é o mestre. Imagine se o mestre fizesse isso conosco. Não escolha, simplesmente pregue. Ame as pessoas indistintamente. Mas amor não é um sentimento tolo, que a gente geralmente vê nos filminhos ou histórias de adolescente. Mas amor é ação. Demonstre esse amor compartilhando o Evangelho. E por último, e não menos importante, o Espírito Santo é dado graciosamente. Você não precisa buscar o Espírito Santo, porque é Deus quem dá. E todo crente no Senhor Jesus já tem o Espírito Santo. Ele é dado por Deus para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar.